Olá pessoal, Roberto Martins e nós estamos aqui novamente para falar um pouquinho sobre umidade. Alguns dias atrás eu fiz um vídeo mostrando uma parte do meu orquidário que é mais úmida. Então como que eu faço para manter essa umidade naquela região mais úmida? E uma questão que eu sempre falo com vocês, a questão da padronização. Então lá eu tenho plantas que gostam de ambientes mais úmidos. Ali normalmente o meu cultivo é 100% na madeira, são poucas plantas que eu tenho em vaso, mas normalmente as que eu tenho em vaso gostam de mais umidade. Aqui na minha varanda eu já tenho um ambiente um pouco mais seco, tá? Então são plantas que gostam de ambientes um pouco mais secos, mas isso também preciso ter uma certa umidade. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Então aqui na varanda, o que eu fiz? Aqui eu tenho uma tela, tá? Que cobre o orquidário, então é necessário você fechar essa tela para que eu possa manter essa umidade. Aqui na lateral ele é fechado também com sombrite, tá? Então nessa lateral e nessa lateral também é fechada, tá? Eu tenho a parte do fundo dele fechado com sombrite e uma placa de plástico transparente. Aqui em cima eu tenho um plástico difusor onde que eu posso controlar a chuva ou as regas, né, sem ter muito problema. E eu tenho mais uma camada aqui embaixo de sombrite também, que ali faz um colchão de ar e mantém um pouco mais a umidade. Por cima desse plástico difusor, eu tenho também um outro sombrite ali para quebrar um pouco da claridade no verão, tá ok? Por que dessa caixa montada, vamos se dizer assim, essa caixa montada com sombrite? Porque quando o vento bate aqui nesse sombrite, ele bate e ele rebate. E aí o que acontece? Ele faz um bloqueio na parte interna. Então a umidade que eu tenho lá dentro do orquidário, ou lá dentro dessa bancada, ela não sai para fora. Por quê? Porque o próprio vento batendo nesse sombrite, ele não deixa que a umidade de fora saia. Então esse simples fato que a gente faz aqui, eu já consigo manter um pouco mais dessa umidade. E aqui o que eu tenho? Tá? Eu tenho plantas que eu cultivo em vasos, né? Então, mas é um material de drenagem um pouco mais rápida. E eu tenho plantas também que eu cultivo em madeira. Então, dentro disso daqui eu consigo ter um equilíbrio onde que eu tenho uma umidade boa para plantas que gostam de um clima mais seco. E aquelas que precisam de um pouco mais de umidade, eu planto no vaso. Porém, é um material altamente drenante. Então, o que acontece? Ele não acumula água. Mesmo eu regando a madeira de cima, embaixo ela vai ter a vazão e não vai acumular água no vaso onde que possa prejudicar a planta no futuro. Tá ok? Então é assim que eu faço. O que é importante? Esse bloqueio que a gente faça do vento. Porque muitas vezes o pessoal pensa só na questão da água. Ah, eu vou colocar uma bandeja, eu vou colocar algo no chão, na terra, mas o que é mais importante? Como que a gente consegue manter a umidade aqui dentro? Eu preciso fechar esse orquidário, eu preciso fechar essa bancada em todas as laterais e a parte de cima também. Porque aí eu consigo manter essa umidade lá dentro. Porque não adianta eu ter uma bacia com água, não adianta eu ter nada disso. Se o vento continua batendo, o vento continua levando, toda vez que o vento passa, ele leva essa umidade para fora. E o que acontece? A tua planta não vai ter tempo de absorver essa umidade. Então o que é importante? Você fechar para que essa umidade a planta tenha tempo de absorvê-la. A gente está em casa, não é só a gente, é todo mundo, então a gente tem muito barulho aí dos vizinhos também, e isso acaba cachorro, não tem jeito, gente, é assim mesmo. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. No outro vídeo, um ambiente um pouco mais úmido, e nesse daqui um ambiente um pouco mais seco. Como é que a gente faz? Padroniza as plantas, gente. E isso é muito importante, padronizar a planta, padronizar cultivo, o tipo de substrato, o tipo de vaso que você vai utilizar, porque tudo isso facilita você ter o sucesso, né? Aqui são algumas plantas que hoje eu já também, hoje vocês já sabem, eu tenho comercializado algumas plantas. Normalmente eu trabalho com plantas importadas.
E o pessoal me pergunta, ah, Roberto, mas por que plantas importadas? Porque as plantas importadas, normalmente, elas já são provenientes de laboratório. Então já são plantas que já são reproduzidas em laboratório. E aqui no Brasil as micro-orquídeas ainda a gente não tem algo desse tipo. Estamos fazendo alguns trabalhos com alguns amigos para que isso se torne uma realidade no futuro, mas por enquanto a gente só tem isso ainda nas plantas importadas. E por isso que hoje eu trabalho mais aí na venda, na comercialização de plantas importadas. Tá ok? Então vocês vejam aqui que também o que acontece? Uma mudança. Eu tenho alguns plantas que estão em vasos de barro, então são plantas que drenam mais. Essas que gostam de mais sol e preferem um pouquinho mais úmido, eu tenho cultivado nos vasos de plástico. Então essa é a diferença. Vocês podem ver que os vasos de plásticos todos estão desse lado e os vasos de barro estão daquele lado. Eu preciso fazer essa separação, eu preciso padronizar isso. Então o que eu falo para vocês também serve para mim. Então eu também tenho que seguir isso daí. E é aqui que eu tenho sucesso no cultivo. Tá ok, pessoal? Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês aí tenham sucesso. E aí aproveitar esse momento que a gente está de quarentena em casa e aí cuidando das nossas orquídeas, cuidando do nosso orquidário, para que a gente aí possa ter o sucesso e se distrair nesse tempo de quarentena. Tá ok? Um grande abraço para vocês, até mais!